Apocalipse, capítulo de número 18, nós vamos ler os 10 primeiros versos, minha versão sempre Almeida século 21. Assim diz a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória. E ele clamou em alta voz: Caiu! Caiu a grande Babilônia! E tornou-se morada de demônios, lugar de todo espírito imundo e de toda ave impura e abominável. Porque todas as nações têm bebido do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os comerciantes da terra se enriqueceram à custa de seu luxo excessivo. Ouvi outra voz do céu dizer: Sai dela, povo meu, para que não sejam participantes dos seus pecados, e para que não incorrais nas suas pragas, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das maldades dela. Retribuiu-lhe de acordo com o que ela vos deu em dobro, conforme as suas obras. Dai-lhe bebida em dobro no cálice em que ela vos deu de beber. Causai-lhe tanto tormento e tristeza, quanto a glória e o luxo que ela buscou para si. Pois no coração ela diz: Estou assentada como rainha, não sou viúva, e de modo algum passarei por tristeza. Por isso, no mesmo dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome. Ela será destruída no fogo, pois o Senhor Deus, que a julga, é forte. Os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxo, chorarão e prantearão por ela, quando virem a fumaça do seu incêndio. Ficarão de longe, com medo do tormento dela, e dirão: Ai, ai da grande cidade, Babilônia, a cidade forte, pois numa só hora veio o teu julgamento. Uma palavra atordoante, não? Indigesta. Nós estamos vendo a queda da grande Babilônia. Quer dizer, a gente chama de Babilônia, mas podia chamar de Roma, podia chamar de Berlim, podia chamar de Tóquio, de São Paulo. A Babilônia é a cara das cidades em que nós vivemos, cheia de luxo, prostituição e idolatria. Deus ele está dizendo que ele vai acabar com esse sistema satânico em que todos nós habitamos e aqui moramos. O capítulo 18, ele mostra a Babilônia caindo, e caindo em câmera lenta. Afinal, já está caindo desde o capítulo de número 17. É para que a gente veja todas as nuances da maldade. É para que a gente perceba o quanto Deus é detalhista no seu combate e na sua sentença contra o mal. Eu sou advogado e devo dizer que eu percebo as feições do juiz, os seus sentimentos de fazer justiça. Quando aquela sentença não é uma sentença curta, mas longa, detalhada, olhando aquilo que geralmente nem nós percebemos. Esses juízes têm uma relação pessoal com esse caso e colocaram o seu coração ali naquela sentença. Bem, Deus também está colocando o seu coração, a sua justiça, a sua retidão, a sua santidade na sentença contra a Babilônia. E o recado para nós é muito claro. Ele vai dizer aqui no verso de número 4, Sai dela, povo meu, não sejam participantes das suas maldades. E é sobre isso que eu gostaria de falar esta manhã. Essa palavra já está pronta desde terça-feira. É uma palavra confrontadora. É uma palavra que vai mexer com as nossas estruturas. E o título da mensagem essa manhã é A Arte do Desapego. A Arte do Desapego. Eu percebo que nas nossas convivências,
nos nossos relacionamentos, dificilmente a gente se desapega. Tem até uma propaganda que passou alguns anos atrás que falava um pouquinho disso, né? Desapega, desapega, OLX. Porque tinha aquele troço no meio da sala que ninguém usava, que estava ali e que enchia a paciência dos demais conviventes da casa. E aí a propaganda dizia, olha, desapega, vê se vende, se faz um dinheiro, está aí parado, não serve para você, talvez sirva para outro. A propaganda ela acertou em cheio, porque percebeu a dificuldade humana em se desapegar das coisas. E se nós temos dificuldade em se desapegar das coisas, você pode imaginar, se não temos dificuldade em nos desapegar dos nossos relacionamentos, por mais tóxicos que sejam, por mais difíceis que seja um ambiente de trabalho, a cidade em que moramos, o nosso bairro, às vezes a gente não tem coragem de se desapegar daquele núcleo de pessoas que estão fazendo mal para a gente e procurar algo melhor. Não temos essa capacidade, simplesmente não temos. E por isso que o anjo diz, se desapega, gente. Sai dela, sai da Babilônia, se desapega dessa cidade, se desapega desse sistema satânico. O verso de número 1 diz, depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória. O anjo com a sua luz iluminou toda a terra. Ele queria dar um aviso, prestem atenção em mim, vejam o que eu estou dizendo. E ele clamou em alta voz, caiu a grande Babilônia. A esperança que vocês tinham na cidade caiu. O dinheiro que vocês faziam na cidade não vão fazer mais. A esperança que vocês tinham nessa cidade já se perdeu. Acordem! Caiu a grande Babilônia e tornou-se morada de demônios. Demônios, seres espirituais do mal que agem no mundo espiritual, naquilo que não se pode ver. Lugar de todo espírito imundo, demônios que canalizam pessoas, demônios que entram em pessoas, demônios que possuem o corpo de pessoas, seja no meio espiritual, seja incorporando em pessoas. A Babilônia se tornou morada de potestades, se tornou morada de demônios, de seres do mal, de aves imundas, de toda ave impura e abominável. Que aves são essas, pastor? Bom, basta a gente dar uma olhadinha no livro de Deuteronômio e a gente vai perceber que essas aves impuras e abomináveis se trata daquelas aves que comem carniça. Não é aquele passarinho bonito que você tem em casa, lá na gaiola, que canta para você todo dia. Lá em casa tem 2 calopsitas e a gente brinca com elas o dia inteiro. Dificilmente alguém brincaria com um corvo. Dificilmente alguém brincaria com uma ave abominável, com uma ave imunda. Uma ave que come carniça. Dificilmente alguém brincaria com uma ave assim. No entanto, não tem mais pombinhos na praça. Não tem mais passarinhos. Não é terra de calopsita, é terra de corvos. São terras de corvos. Porque todas as nações, têm bebido, amo essa expressão, já apareceu mais de uma vez aqui no livro do Apocalipse, e eu sinto que nós não demos a atenção devida para ela. Todas as nações têm bebido do vinho da ira da sua prostituição. Percebem os pronomes possessivos do vinho, que é da ira, que é da prostituição. Ou prostituição cheia de ira que tem vinho. Todas essas coisas estão conectadas. Vinho, cachaça, bebida forte. Está conectada com prostituição, está conectada com perder a calma, com ira, com perder o controle. A Babilônia virou isso, terra de ninguém. São Paulo virou isso. Será que a gente ainda não percebeu? Nós fazemos cidades novas com a cara das cidades antigas. O que é Nova York?
Nova York, todas as cidades que tem novo, não sei se você sabe, mas são para homenagear cidades que já existiram. Nova York é para homenagear uma cidade chamada York. Sério, York. Que estava ali na Inglaterra. E eles queriam, não, a gente quer fazer aqui o espírito de York. A gente quer que essa terra seja igual à terra de York. Produza igual à terra de York. Seja tão boa quanto a terra de York. E aí batizaram de Nova York. E assim com toda cidade que tem novo ou nova, mas não conseguimos fazer nada verdadeiramente novo, não conseguimos produzir nada que verdadeiramente seja nova alguma coisa, não conseguimos. Tudo tem cara de Babilônia. E tudo tem cara de Babilônia porque os habitantes são Babilônia. Os habitantes têm esse espírito que busca o luxo, que busca a ostentação, que busca a promiscuidade, que busca a bebedeira, a ira, tudo aquilo que está descrito aqui na cidade de Babilônia. Fomos nós quem criamos. E Deus está colocando um ponto final. O anjo diz, se desapega. Se desapega. Porque todas as nações têm bebido do vinho da ira da sua prostituição. Os governantes, os reis da terra, se prostituíram com ela. E os comerciantes da terra se enriqueceram à custa do seu luxo excessivo. Pleonasmo, porque luxo já é excessivo. Luxo já é ostentação por si próprio, mas quando ele coloca luxo excessivo, quer dizer, eles tinham muito mais daquilo que os olhos podem alcançar, que os olhos podem ver, do que um bolso pode aguentar, do que um cofre pode guardar. E a vida deles está nesses bens materiais. Eu, assim como todo cristão, precisa ter nojo da cidade de Babilônia. A gente não pode comungar com os seus pecados. Nós estamos na Babilônia, mas lutamos contra a Babilônia. E também lutamos pela Babilônia, porque existem milhares de pessoas aí fora que são eleitos e eleitas de Deus e serão despertadas em tempo oportuno, à medida que saímos e pregamos a palavra de Deus. Então é uma luta na cidade, contra a cidade, mas também pela cidade. É o que nós vemos aqui. E o recado do anjo: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados e para que não incorrais nas suas pragas. Depois de descrever a cidade, ele transmite um recado para a igreja que está na cidade, para os santos que habitam na cidade, para aqueles que estão sendo perseguidos pelo anticristo e pelo seu exército demoníaco. A esses o anjo diz: sai dela, povo meu, que é literalmente fugir mesmo. O anjo quis dizer isso: sai dessa terra, vão embora daí, não permaneçam nessa Babilônia, corram, porque Deus está acabando com ela. Interessante, não? Deus só manda o povo sair da Babilônia quando ele está acabando com a Babilônia. Não é quando o diabo ataca a Babilônia, quando o anticristo comanda a Babilônia. Não, ainda não. Mas quando ele começa a gotejar a sua ira em cima da Babilônia, é aí que ele manda os seus santos saírem. E para nós, fica o recado. Porque não é tempo de fugir da Babilônia. É tempo de ficar e lutar. Não é tempo da gente se acovardar. É tempo da gente se levantar com coragem. E existe um fator no verso de número 4, muito prático. E ele é contra a coragem. Ele faz com que a gente diminua a nossa coragem. Ele enfraquece a nossa coragem. Eu estou me referindo do pecado da omissão. A omissão é a grande inimiga dos cristãos, meus irmãos. Porque a omissão é aquela vozinha que a gente tem na nossa cabeça que diz o seguinte: olha, você não é responsável pelo que acontece ao seu redor. Olha,
você não é responsável pela cidade. Olha, você não é responsável pela vida do que chora, pelo mais fraco. Você não é responsável pela mulher, pela criança. Você não é responsável por essa cidade. E dando ouvidos à voz do diabo, dando ouvidos à omissão, a gente não faz nada. E só por não fazer nada, nós já estamos pecando. Pastor, é possível pecar sem fazer nada? Sim. A partir do momento que a gente não se levanta contra o mal, que a gente não fala contra o mal, que a gente não denuncia o mal, a Bíblia diz aqui que nós somos coniventes. Que a dureza de coração da cidade passa a ser a nossa dureza. Que a prostituição que está na cidade passa a ser a nossa prostituição. Que a mentira que está na cidade passa a ser a nossa mentira. Quando a gente não fala nada contra nenhum desses pecados, nós estamos aceitando e sendo coniventes com eles. Temos o espírito da Neobabilônia e ainda não percebemos. É como se o sujeito pegasse aqui o ônibus em direção ao juízo eterno. E ele entra nesse ônibus do juízo eterno. E no caminho desse ônibus ele passa por vários pontos. E no ponto chamado graça, nós estamos nesse ponto. E nós subimos no ônibus e vamos pregando para ele, vamos pregando para aquele sujeito, a fim de que ele se convertendo, a gente possa fazer a conversão e voltar para o início de tudo, e voltar para o recomeço, aonde Deus espera todos nós. Porém, aquele sujeito ele não se converte. Ele vai demonstrando um coração duro que só vai ficando pior cada vez que a gente prega para ele. E aí ele passa pelo ponto da misericórdia, ele passa pelo ponto da graça, ele passa pelo ponto da conversão e não dá mais tempo para ele voltar. E quando a gente percebe, nós estamos junto com ele nesse ônibus em direção ao juízo eterno. A gente parou de falar. Em algum ponto, a gente parou de denunciar. Em algum ponto, a gente parou de pregar. Em algum ponto, a gente tentou parar de ajudar espiritualmente e começou a ser conivente com as suas maldades. É o que a Bíblia está dizendo aqui, no verso de número 4. Portanto, a minha mensagem para vocês essa manhã é: desapegue-se da omissão. Desapegue-se da omissão. Coloca coragem dentro do teu peito. Coloca coragem para dentro da tua mente. E faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Denuncie o pecado. Denuncie a maldade. Denuncie a mentira. Denuncie o abuso. Porque eu digo para vocês que é isso que Deus quer de nós. Quando existem 4 nazistas sentados em uma mesa, e você vai lá e se assenta nessa mesa, eu digo que quando eles se levantarem, não vão ter mais 4 nazistas sobre a mesa, mas 5 nazistas. Martin Luther King Jr., ele disse o seguinte: eu não temo o grito dos maus, eu temo o silêncio dos bons. E parece que é exatamente isso que a igreja está fazendo. Eu olho para a igreja atual e eu não acredito na tonelada de omissão que eu vejo. Sendo que o meu Cristo não foi assim. A mulher adúltera, em que ele poderia não ter proferido nada, virado as costas, e continuaria dando um juízo justo, ele diz à multidão: olha, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Está aqui alguém que te julgue, moça? Não, eu também não. Vá e não peques mais. O meu Cristo nunca foi omisso. Ao ver os vendilhões no templo, ele adentra ao templo, pega alguns chicotes e acaba com o comércio que lá havia. Eu podia dar exemplos e mais exemplos de como o nosso Senhor Jesus Cristo se levantou com coragem para falar algo contra os maus, para denunciar a maldade, para combater o mal. Por que é que nós não fazemos o mesmo? Por que é que nós não fazemos o mesmo? Dietrich Bonhoeffer, um pastor luterano,
que viveu ali na época de Hitler, na Alemanha. Ele podia ter tido ele podia ter um cargo no alto escalão do governo nazista. Ele podia assegurar ele e a sua família. Mas Dietrich Bonhoeffer, ele percebeu algo interessante. Ele percebeu o seguinte, que ele precisava fazer alguma coisa. Afinal de contas, um dia foram buscados judeus. E ninguém se importou, ele não era judeu. Outro dia vieram buscar os testemunhos de Jeová, eles também não se importaram, eles não eram testemunhos de Jeová. Um dia vieram buscá-lo e não tinham ninguém para defendê-lo. Dietrich Bonhoeffer percebeu esse movimento, percebeu essa verdade. Percebeu que se ele se levantasse, ele faria bem para os outros e para si mesmo. Defenderia a sociedade, defenderia a igreja. E é nessa força que nós precisamos nos levantar, meus irmãos. É nessa força de alguém que faz alguma coisa, força de quem tem coragem, força de quem fala, força de quem não deixa o mal se alojar. É para isso que eu gostaria de chamar vocês essa manhã, para fazer alguma coisa contra esse mal que se levanta. 1 Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 7, tem um verso muito interessante que fala a respeito de omissão. 5:11. Mas agora eu vos escrevo que não se associem, não tenham amizade, não tenham relacionamento, não tenham afinidade com aquele que, dizendo-se irmão, eu sou crente, eu sou batista, eu sou assembleano, eu sou da ICVC, dizendo-se irmão, for imoral, promíscuo, ganancioso, idólatra ou caluniador, bêbado ou ladrão, com esse homem não deveis nem sequer comer. Contexto de omissão. A igreja de Corinto estava se omitindo em relação a um membro que estava cometendo um pecado tal que não se via nem no mundo. Nem no mundo se via tamanha maldade que aquele homem praticava. E Paulo dizia, o que está acontecendo com vocês? Vocês perderam a cabeça, perderam o juízo? Com esse homem vocês têm que tirar do meio, vocês têm que tirar do rebanho. Com esse impenitente que não se arrepende, vocês não têm nem que sequer comer, nem que sorrir, nem que entrar para tomar uma xícara de café. Irmãos, o pastor Ivan que está falando, é a Bíblia que está dizendo, é o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, corrigindo a todos nós, dizendo que nós precisamos tomar uma atitude e parar de ser omissos. Passe pela sua mente agora. Quais são as pessoas que se enquadram nesse verso? Pessoas que se dizem irmãos, que se dizem irmãs. Não, eu sou salvo, eu sou salva. Mas na verdade é promíscuo, é prostituto, é ladrão, é bêbado. E a lista podia discorrer daí. Não é o objetivo de Paulo fazer uma lista taxativa, mas é o objetivo de Paulo mostrar que nós não podemos aceitar qualquer tipo de pecado daquele que se diz cristão. E Paulo é claro se você ler o texto. Eu não estou falando daqueles que habitam nesse mundo, estou dizendo daquele que se diz cristão e age assim. Nós não podemos deixar. O contrário é omissão. E Deus não nos chamou para omissão. Deus não nos chamou para isso. Tenhamos coragem. O verso de número 5 diz o seguinte: porque seus pecados se acumularam até os céus. E Deus se lembrou das maldades deles. Vocês já viram esse verso em algum outro lugar da Escritura? Quando a gente passou a nossa série em Gênesis, a gente viu um verso muito parecido. E Deus viu que toda a maldade dos homens era só má continuamente. Está ali, em Gênesis capítulo de número 6. Antes dele enviar Noé e o dilúvio para acabar com o mundo. E aqui, a história se repete.
Porque por mais que a gente tente plantar cidades modernas, fundar cidades modernas, bonitas, inovadoras, sustentáveis, tudo aquilo que o ser humano consegue fazer é Nova Babilônia. O ser humano não consegue fazer nada diferente disso. Quer homenagear York, quer homenagear Odessa, quer homenagear o que for, mas só consegue fazer Nova Babilônia. E aí Deus tem que tomar as mesmas atitudes de juízo, porque tudo que eles conseguem fazer é Nova Babilônia mesmo. Porque os seus pecados se acumularam até o céu. Como que se acumula pecado até o céu, meu irmão? Uma coleção de pecado que vai até o céu. Imagina o tamanho dessa pilha. Nem com empilhadeira dá para colocar tanto pecado assim. E Deus está dizendo, esse pecado chegou até o céu. Segundo recado que eu tenho para você essa manhã. Primeiro, se desapegue da omissão. O segundo, se desapegue da sua coleção de pecados. Se desapegue da sua coleção de pecados. É como quando a gente está andando em uma trilha na floresta ou num bosque. O dia está ensolarado, uma manhã bonita, um ar gostoso daquele cheiro de árvore. Quem tem saudade de cheiro de árvore aí? Eu tenho. Eu vivo em São Paulo, fico com saudade de cheiro de árvore. Já você está andando pela trilha, quando de repente os seus olhos se deparam com um menino que está do outro lado da cerca. Deve ter uns 7 anos. Você olha para um lado, você olha para o outro, não vê os pais dele. E aí você falou, menino, vem aqui, onde você mora? Você sabe que não tem casa perto. Mas eles saem disparada. Ele corre. Você, regrado nos exercícios, já tem pique e corre atrás do menino só para ver onde ele vai parar. E o menino desce ladeira e sobe ladeira. E você, ô garoto, vem aqui, não vou te fazer mal. Só quero saber quem são seus pais. Você quer ajudar, você não é omisso. Você ouviu a pregação do pastor Ivan? Você foi atrás dele, foi fazer alguma coisa? Quando de repente, o garoto entra em um túnel. Ao que parece ser um túnel abandonado de trem. Tem os trilhos do trem ali, mas não passa mais trem. O mato cresceu, as pedras estão em volta. Há muito tempo não passa trem ali. E você entra atrás dele. E quando você entra atrás dele, você se depara com uma cena horrível. Crânios. Crânio de jacaré, crânio de onça, crânio de capivara, de roedores, dos mais diversos. E você não tem coragem de ficar olhando muito, mas parece que tem um crânio humano ali também. E o garoto está meio que colecionando. E você fala, o que é isso, menino? E aqueles olhinhos olham para você e dizem, tio, é a minha coleção, tio. Você desiste de tentar ajudar. Você dá 2 passos para trás. E você corre em direção para a trilha que você estava. Tentando tirar essa imagem da sua cabeça. Você queria não ter visto, mas viu. E tudo que você consegue pensar é, que macabro. Mas que macabro. Uma criança tão pequena fazendo uma coleção tão macabra. E apesar de ter achado horrível essa cena que eu acabei de narrar, ainda assim você tem os seus pecados. Ainda assim você tem as suas coleções. Muito piores do que colecionar crânios de animais. E você não se livra dessas coleções. A doença da cidade, de alguma forma, está grudando em você, crente. Você não está fazendo nada para se limpar. É a imagem babilônica de uma coleção de pecados, não é a imagem da igreja. A igreja precisa se livrar da sua coleção de pecados. A igreja precisa aprender a pegar essas coleções e jogar fora. Tem gente aqui essa manhã que é pós-graduado em mentira. Tem gente aqui essa manhã que fez curso profissionalizante de promiscuidade.
está apto para atuar em todas as áreas da iniquidade. E você vai deixando essa coleção aí, como se fosse algum tipo de glória, como se fosse bom ficar com aquilo na estante. Até quando, meu irmão, você vai caminhar a jornada da fé com essa coleção macabra de pecados? Com essa coleção macabra de pecados? Quando que você vai enfrentar esse temperamento? Quando que você vai enfrentar esse ódio que você sente por dentro? Quando que você vai enfrentar essa omissão? Quando você vai enfrentar essa falta de paciência? Quando você vai enfrentar essa síndrome de fofoca e de colocar gente umas com as outras que habita dentro de você? Meu irmão, chegou a hora do confronto. Todos nós queremos Gog e Magog, todos nós queremos Armagedon. Senhor, venha, lute a nossa batalha, acabe com tudo. Faça o fim e recomeço de todas as coisas. Dificilmente queremos essa batalha de enfrentar o pecado todos os dias. Enfrente o seu pecado, reduza a sua carne, diminua a iniquidade dentro da sua mente. Se livra dessa pilha, dessa coleção inútil que só está envenenando você e que não é nada além de feia e macabra. É isso que ele está dizendo aqui. É isso que ele está dizendo. Meus irmãos, particularmente, quando eu tenho dificuldade de enfrentar algum pecado, eu faço jejum, eu faço voto, eu venho na igreja, eu oro, eu derramo lágrima. Eu falo, Senhor, eu não aceito isso. Eu não estou te dizendo isso para dizer que eu sou de alguma forma melhor que você. Muito pelo contrário. Eu sou tão pequeno quanto. Eu sou pó, hoje existo e amanhã posso não existir mais. Em contrapartida, eu quero te motivar à santidade. Eu quero te motivar a colecionar boas obras. Eu quero te motivar a colecionar bondade. Eu quero te motivar a colecionar amor, paciência, mansidão, domínio próprio. Eu quero te incentivar a colecionar todos esses bons atributos que a gente acha abundantemente na pessoa de Jesus, porque essa é a vontade dele. Meus irmãos, essa mensagem se resume a um desejo apenas e nenhum outro. Nós queremos ser parecidos com Jesus, nós queremos imitar as suas atitudes, nós queremos pensar como ele pensou, andar como ele falou, amar como ele amou. É esse o nosso desejo como Igreja de Cristo. Quem está comigo essa manhã? É o que precisamos, irmãos. E nossa esperança não está em nenhuma outra coisa. Para esses que colecionam pecados, Deus retribui com o dobro. Verso 6. Retribuir-lhe, vou lhe retribuir de acordo com o que ela vos deu em dobro, conforme as suas obras. Dai-lhe bebida em dobro no cálice em que ela vos deu de beber. Deus ele está dizendo o seguinte: vocês perseguiram os meus santos? Eu também tenho um vinho para dar para vocês. Vocês gostam de beber do vinho da ira da sua prostituição? Eu também tenho um vinho da minha ira. E esse vinho vai ser dado em dose dupla. Dose dupla. Em dobro. É o juízo que Deus está prometendo para a Babilônia. Retribuição em dobro. Causai-lhe tanto tormento e tristeza, quanto a glória e o luxo que ela buscou para si. Pois no coração ela diz. O que ela diz à Babilônia? A Babilônia tem fala. A Babilônia tem vontade. Quando eu era garoto, eu via um dos grandes diferenciais das revistas em quadrinhos que eu lia de uma determinada empresa aí bem conhecida no meio cinematográfico. A gente via os heróis e passava-se páginas e páginas com eles com balãozinhos e mostrava aquilo que eles estavam pensando.
Foi inovador. Até então a gente só via as atitudes dos heróis ou dos vilões. Mas essa empresa, ela trouxe uma inovação mostrando aquilo que aqueles personagens pensavam. E quando o dono, ele dizia que quando você entende o que uma pessoa pensa, você ganha intimidade com esse personagem. Que é mais ou menos o que Deus está fazendo aqui. Ele está querendo fazer com que a gente entenda como a Babilônia pensa. Como o inimigo pensa, o que ela diz. Qual é o espírito dela. E ela diz o seguinte: pois no coração, no íntimo, é o balãozinho, sabe o que eu acabei de dizer? Estou assentada como rainha. Eu sou grande. Eu sou poderosa. Todos se submetem a mim. Lembrem que eu disse anteriormente. Não é os reis que governam a Babilônia, é a Babilônia que governa os reis. A Babilônia padroniza todas as cidades que vêm depois dela. Não dá para fugir disso. Eu sou rainha. Ela se acha governante. Eu não sou viúva, não sou abandonado. O marido provê. E se ela é rainha, o marido é o rei. Ela tem de tudo. Ela é mimada. E de modo algum passarei por tristeza. Mesmo quando Deus derrama a sua ira sobre ela, ela diz o seguinte: eu não serei derrubada. Eu não serei derrotada. Eu não cairei. Eu estou poderosa. Mais um recado para você essa manhã. Desapegue-se da vanglória. Desapegue-se da vanglória. O que é que os maiores imperadores e ditadores têm em comum? Vanglória, arrogância. E todos eles caíram pelo mesmo motivo. Quanto maior a arrogância, quanto maior a vanglória, maior a queda. É isso que a Bíblia está prometendo aqui. Desapegue-se da vanglória. O que é vanglória, pastor? Bem, vanglória é se gloriar por coisas vãs. Se gloriar por coisas fúteis. Se gloriar pelos bens que você tem. Se gloriar pela formação acadêmica que você tem. Se gloriar pelas habilidades que você tem. Se gloriar pelo filho que você tem. Um dia eu cheguei e vi um pai e ele falou assim para mim: pastor, meu filho faz equação de segundo grau. O menino tinha 6 anos. O menino mal sabia ler. Mas aquele pai se gloriava tanto que dizia: não, meu filho faz equação de segundo grau. Deus vive em outro mundo, vive no mundo babilônico. Vanglória, se gloriar por coisas fúteis. Está cheia de gente orgulhosa aí na cidade da Babilônia. Está cheio de gente orgulhosa. Irmãos, é maravilhoso caminhar com Deus. Porque quando a gente caminha com Deus, a gente aprende a dar glória a quem tem glória. O cristão, ele não carrega vanglória dentro de si. Ele não se ensoberbece, ele não se enaltece por coisas vãs. Porque Deus ensinou a ele quem é o dono de toda a glória. E essa glória ele não divide com ninguém. O patrono da nossa glória é o Deus que servimos. E só ele, mais ninguém. Por isso que é fácil para a gente se desapegar da vanglória. Olha o que diz aqui em 2 Coríntios 10, 17. Tem uma coisa que a Bíblia diz que você pode se gloriar. Olha, você quer se gloriar? Se gloria nisso, vai. Para de se gloriar nos seus diplomas, para de se gloriar nos seus bens, para de se gloriar nos membros da sua família. Se glorie nisso daqui, 10, 17. Outros versos trazem a mesma ideia, mas esse é mais curto e mais preciso. Quem, porém, quiser se gloriar, glorie-se no Senhor. Glorie-se de conhecer a Deus. Glorie-se de andar com Deus. Olha, pastor, hoje eu estou muito honrado, posso falar com muito orgulho, porque eu ando com Deus, eu conheço a Deus. Esse não é nem de longe o sentido desse verso. O apóstolo Paulo ele está sendo irônico nesse verso. Não é uma competição para ver quem conhece mais o Senhor.
Ou quem tem mais intimidade com o Senhor. Não, muito pelo contrário. O apóstolo Paulo está dizendo: quanto mais você conhece o grande Deus, mais você percebe o quanto você é pequeno. Quanto mais você esquadrinha a mente desse Deus maravilhoso, mais você vai perceber que não merece andar com Ele. É isso que o apóstolo está dizendo aqui. Portanto, eu não vou me autogloriar, porque eu já recebi a glória que vem do alto. Quando eu percebo a glória que vem do alto, que é o nosso Senhor, eu não tenho do que me autogloriar. Não tenho motivos para me autogloriar. Cuidado com a vanglória. Cuidado com a vanglória. A vanglória ataca de maneira muito sutil. Ela visita os nossos papos, conversas à mesa. A vanglória, ela visita os nossos status do WhatsApp. Ela gosta de morar no nosso Instagram. Pastor, eu tenho que olhar as atitudes com que eu posto alguma coisa? Sim, você precisa adentrar as suas atitudes. Você precisa perceber se elas não são movidas por pura vanglória e não pela glória que vem do alto. Uma coisa é eu dizer, eu estou feliz porque Deus me deu. Outra coisa é eu dizer, eu estou feliz porque eu conquistei. São duas coisas completamente diferentes. Ah, meu irmão, quando a gente olha para a pessoa de Jesus, aquele que lavou os pés dos discípulos, que poderia estar sentado num lugar de honra, mas decidiu descer dos céus e se fazer homem, se fazer como um de nós, e é homem até hoje, não deixou de ser homem porque ascendeu aos céus. Hoje nós temos a segunda pessoa da Trindade, um Deus homem, que pode perfeitamente se compadecer de cada um de nós, porque sabe as nossas debilidades, mas quer que a gente lute contra a nossa vanglória. Ele disse, se eu lavei os pés de vocês, vocês podem fazer isso uns pelos outros. Quem vai mudar essa cidade é gente humilde. Quem vai mudar essa cidade é gente que se parece com Cristo. Quem vai mudar essa cidade é gente disposta a servir. Não é gente que se gloria pelas mais pequenas coisas. É gente que conhece um Deus grande o suficiente para poder ficar calado e perceber que não tem nada do que se gloriar. É isso que nós fazemos. Se queremos colocar alguma coisa nova nessa Babilônia, se queremos colocar um sangue novo, se queremos mostrar a redenção, precisamos praticar a arte do desapego. A arte do desapego que esse anjo diz. A igreja, se desapeguem da omissão, se desapeguem da coleção de pecados, se desapeguem da vanglória. Só assim vamos conseguir plantar algo novo na cidade. Quais são as consequências de habitar na Babilônia com o espírito da Babilônia? Quais são as consequências de chegar no ponto final, junto com todos os impenitentes? Versos de número 9, 8, 9 e 10. Por isso, no mesmo dia, as suas pragas, a morte, o choro e a fome, os três piores fenômenos da terra, morte, choro e fome, ela será destruída no fogo. Ué, se Deus destruiu o povo em Gênesis na água, não vai destruir o mesmo povo com o mesmo espírito no fogo? Claro que vai. Pois o Senhor Deus que julga, Ele é forte. Você acha que você está sentada, que nada te falta, que é luxuosa? O Senhor é forte. Os reis da terra, que com ela se prostituíram, que ganharam seu espírito e viveram em luxo, eles chorarão e prantearão por ela quando virem a fumaça do seu incêndio. Sodoma e Gomorra, sabe? Babilônia é igual Sodoma, que é igual Gomorra, que é igual Roma, e uma
Uma cidade é a cara da outra, não muda. A história se repete com os personagens diferentes. E Deus está dizendo, eu vou acabar com você. Não vai sobrar pedra sobre pedra. E todos os habitantes daquela cidade olhando para a sua Babilônia, tendo apego à sua Babilônia, se gloriando na sua Babilônia, vão dizer o que aconteceu com a nossa cidade. Cidade que a gente investiu a nossa vida. A cidade que é a nossa vida. O que foi que o Senhor Deus fez com ela? Vão ficar impressionados. Ficarão de longe, com medo, no tormento dela, e dirão, ai da grande cidade, Babilônia, é cidade forte, o que aconteceu? Pois numa só hora, instantaneamente, num segundo só, veio o seu julgamento em dobro. Acordar no outro dia pobre, acordar no outro dia nu, miserável. É isso que Deus promete a todos aqueles que estão apegados à Babilônia. Aos omissos, aos colecionadores de pecados, aos orgulhosos. É isso que Deus está prometendo. Que cidade que você quer se apegar? Que cidade que você quer se apegar? O nosso Jesus nunca se omitiu. E a maior responsabilidade ele trouxe para si. Não sendo responsável por, ele se fez responsável pelo pecado humano, seu e meu, padecendo na cruz do Calvário. Os céus não ficaram calados enquanto o homem pecava. Cristo mesmo foi a propiciação, a troca perfeita, vivendo a vida que eu não podia viver, padecendo a morte que eu merecia morrer, a fim de ser o sacrifício perfeito pelo meu pecado. Ele não se omitiu. Colecionou boas obras. Ele não colecionou pecados, ele colecionou boas obras. E hoje está sentado à destra em um lugar de honra, do lado do Deus Pai Todo-Poderoso. Esse é o nosso Jesus, que nos alerta, não colecioneis tesouros nessa terra, colecioneis tesouros nos céus. E o nosso Jesus, ele nunca se orgulhou de nada, podendo se orgulhar. Sabe por que Deus ele resiste aos orgulhosos, ele dá graça aos humildes? Porque nós servimos um Deus humilde. Nós servimos um Deus que se fez carne. Por isso que ele resiste aos orgulhosos, porque não é da sua natureza ser orgulhoso. Satanás, o nosso algoz, dos céus ele queria ser Deus, se orgulhou e caiu. O homem, Adão e Eva, aqui na terra, desejaram ser Deus, comeram do fruto e caíram. Jesus Cristo, sendo Deus, não percebeu que ser Deus era algo que deveria apegar-se. E que nós se esvaziou, se fez homem, habitou entre nós e pagou o preço pelo nosso pecado. Homens e demônios quiseram ser Deus. Deus quis ser homem para pagar o preço da nossa justiça. Esse é o Evangelho, meus irmãos. O Evangelho é contra a Babilônia, porque a santidade do nosso Cristo é antibabilônica. É só olhar para Ele para perceber se você está no caminho certo. É só olhar para Ele para perceber se as suas escolhas são corretas. Se você está se desapegando daquilo que você tem que se desapegar e se responsabilizando para aquilo que Deus te chamou a se responsabilizar. Se você não quer se apegar a essa nova Babilônia, eu tenho uma dica muito mais interessante para você. Se apegue à Nova Jerusalém. Essa é verdadeiramente nova.
Não é nova alguma coisa em homenagem a. É nova porque é completamente novo. Nunca se viu algo como a Jerusalém que desce do céu. E é dessa Jerusalém que eu quero fazer parte. Não quero carregar os costumes antigos e impiedosos da Babilônia, porque eu sou cidadão da nova Jerusalém. É assim que eu quero terminar essa mensagem essa manhã. Levante-se e fique de pé, eu quero orar com você.